Galera, aqui é o Éder Maurício. Nós resolvemos fazer uma redação de modelo para vocês naquele tema da violência urbana no Brasil contemporâneo. Eu fiz o texto tentando simular uma situação real que vocês enfrentariam, que é a pressão psicológica, fazer rápido, passar limpo em uma folha só e já ter que acertar, tá? Quem passou a limpo para mim foi a estagiária, porque eu pedi um dos colegas para corrigir, dois dos colegas, sem eles saberem que era eu mesmo. A estagiária foi a letra dela para eles não reconhecerem a minha e nós criamos o nome de uma aluna fictícia aqui, a Maria Angélica Justo. Os argumentos que eu levantei aqui na redação foram os argumentos que nós escolhemos ao decorrer da correção das redações de vocês. Não são argumentos meus. A única diferença é que eu tentei incluir aqui para vocês mais coerência entre eles e tentando justificar cada um como que eles se enquadram no tema. Às vezes vocês levantavam, mas ficavam soltos. Por que eles tinham algum vínculo? Eu vou fazer a leitura, depois a gente vê até a sugestão de correção dos colegas aqui. Tá? Violência urbana no Brasil contemporâneo. A alta ocorrência de crimes caracterizados como violência urbana no Brasil é consequência de fatores desfavoráveis à formação cidadã. Entre eles, pode-se mencionar o distanciamento do Estado educador das regiões periféricas dos centros urbanos, a baixa expectativa de desenvolvimento pessoal e profissional e a perigosa proximidade com pessoas e organizações criminosas. Este foi o parágrafo introdutório. Eu elenquei as circunstâncias aqui: o crescimento periférico, baixa expectativa de desenvolvimento pessoal e profissional, e aí perigosa proximidade com pessoas e organizações criminosas. Passei a tratar de um a um. Vamos lá? O crescimento desorganizado das cidades, com ocupações irregulares em áreas marginais, é um fenômeno comum nas grandes cidades. A população destas regiões sofre com o distanciamento geográfico e sociocultural. O Estado, pela distância física e pela velocidade com que ocorre esta transformação, tem dificuldade de ofertar à população destes locais serviços básicos como educação, saneamento e saúde. Faltou um segurança aqui, viu? Já alerto. A falta de educação de qualidade, ou a ausência de educação de qualidade, em especial, limita o desenvolvimento de crianças e jovens. Assim, diante de precárias condições de sobrevivência, é inviável competir com aqueles oriundos de regiões privilegiadas, e acabam desacreditados quanto aos mecanismos lícitos de projeção social. Por outro lado, nestes locais ficam acessíveis grupos criminosos que ali se escondem e se organizam. Esta proximidade favorece a iniciação dos jovens em práticas clandestinas, pois ali é abordado com promessas de rápida obtenção de lucro ou até mesmo com ameaças caso o jovem se recuse a aderir à proposta ilícita. Deste modo, o Estado deve agir no combate à violência de forma preventiva, inserindo-se nessas comunidades com investimento em educação e projetos sociais. Para tanto, pode-se aliar às associações de moradores para melhor conhecer as pessoas e demandas regionais e evitar, a todo custo, o isolamento socioespacial. Tá? Eu submeti, né, de maneira clandestina aos colegas corretores e foi avaliado por os colegas que avaliaram de vocês mesmos. A colega Maressa deu 1000 aqui, ela encontrou alguns errinhos, mas ela achou que pelas ideias e pela forma como ficou organizado o texto valia 1000, e o colega Manuel deu 800, tá? Ele fez os apontamentos dele aqui. Vamos lá. A Maressa mencionou que quando a gente errar, a gente deve dar apenas um traço na palavra, como por exemplo, e aqui ela deu, basta ver, está na linha 9. Na hora de passar limpo aqui, nós cometemos um pequeno equívoco, demos 2 traços. Não seria um grande problema, mas é melhor dar apenas um traço. O colega Manuel fez esses apontamentos que vocês estão vendo em vermelho. Tá? Nós vamos falar deles aqui. Ele falou que o texto está bom e bem estruturado e bem argumentado. E ele achou excelente a diversificação dos recursos coesivos.
mas que poderíamos trabalhar mais a proposta de intervenção, que foi aqui a nossa conclusão da redação, este último parágrafo. Eu conversei com a professora Poliana e ela achou suficiente essa proposta, pelo tamanho de um texto, pela abordagem que nós demos antes, e porque a gente falou em investimento em educação e projeto social e como fazê-lo. Já que o Estado não consegue chegar a estes locais, ele pode se aliar aqui com as associações de moradores que estão lá e conhecem a realidade daqueles locais e podem apresentar as demandas das pessoas e de toda a comunidade, né? E assim evita o isolamento socioespacial, que é o cerne do problema da violência urbana, no caso que nós escolhemos. Essa expressão socioespacial foi trabalhada com vocês em sala por algum professor, e eu não a conhecia, mas eu acolhi de uma das redações que um aluno apresentou, eu achei muito interessante e pesquisei a respeito. Só para explicar, nós já estamos com 6 minutos, vamos tentar dar no máximo 10 minutos o vídeo. Só para explicar para vocês, nós fizemos uma abertura, durante o texto nós não mencionamos a palavra contemporâneo, ela não zeramos por isso, porque pela utilização da conjugação verbal que nós apresentamos e pela solução falar em agir de forma preventiva. Se é preventiva, ou o problema é atual ou futuro, tá? Então ele é contemporâneo. Se fosse futuro, a nossa conjugação verbal teria sido muito diferente, a gente não estaria tratando como fato já ocorrido e apenas sobre suposições. Por isso que eles entenderam que está dentro do contexto. Foi proposital a ausência do contemporâneo. Nós cometemos um erro aqui na hora de passar, ficou inserindo-se ao invés de inserindo-se, que é um erro muito comum que a gente pode apresentar, e cometemos aqui um deslize que não seria propriamente um erro, de repetir o ali aqui 2 vezes, e aqui em cima também teve cidade, aqui e aqui muito próximo, tá? Poderia melhorar nisso aí. Este é inviável, pode manter, não vejo grande problema, embora não seja uma boa expressão. As vírgulas também eu não vi grande problema não, apesar do apontamento pelo colega aqui, e que, como vocês podem ver, ele fez com muita integridade, não fez questão nenhuma de aumentar a nota de nada, mesmo sabendo posteriormente que eu fiz. Ele poderia ter voltado atrás e falado que não aceitava, mas ele deixou expor para vocês, tá? A gente agradece ao colega. Aqui ele perguntou quem ficam. Por outro lado, nestes locais, nos locais de periferia, ficam acessíveis grupos criminosos que ali se escondem. Quem ficam acessíveis? Os grupos criminosos que ali se escondem, tá? Se escondem e se organizam. Por que nós colocamos que eles se escondem e se organizam? Para evitar uma visão preconceituosa de dizer que as pessoas que moram lá necessariamente seriam criminosas. Não. Na maioria das vezes, e eu sou oriundo de localidade assim, são pessoas que se escondem ali, que vão para ali pela distância, pelo Estado não conseguir chegar lá com a segurança que faltou mencionar aqui, tá? Que seria com o policiamento, aí eles se escondem ali. Mas isso não quer dizer de forma alguma que a população desse local seja criminosa. Sobre esse ponto também tem algo importante a falar, que não dá para ignorar. Tem muita gente que falou do distanciamento do Estado em ofertar os serviços e por isso a violência. Veja, não é toda pessoa que não tem acesso à educação de qualidade, educação formal, né, de qualidade, ou toda pessoa que não tem acesso à cultura e tudo mais, que vai virar criminosos, serão futuros criminosos. Ao contrário, a maioria das pessoas tem origem simples, são pessoas que não têm nenhum tipo de envolvimento com crimes, pelo menos não o tipo de crime que a gente está tratando aqui. Então, como que a gente amarrou? A gente diz que a distância física que essas pessoas ficam ali em relação ao Estado, esse isolamento socioespacial, ele se alia à proximidade com esses grupos criminosos que se escondem ali de alguma forma, que é muito comum. E esses grupos criminosos oferecem aos jovens e crianças, por exemplo, em tráfico de drogas, um dinheirinho mais fácil, às vezes um dinheiro muito alto. Eles, por não terem acesso à escolaridade, coisa mais, às vezes não conseguem um emprego tão bom, e aí ficam sujeitos a esse tipo de abordagem e são convencidos, porque o lucro às vezes não é ficar rico, na maioria das vezes é para a própria manutenção de sua sobrevivência. E nós podemos ver aqui também que em eventuais casos, ou boa parte dos casos, a promessa de lucro não convence. O que convence
essas crianças e adolescentes entrarem, que às vezes os pais não querem, é que há verdadeiras ameaças. Eles estão inseridos ali, não tem escapatória, e se não fizerem isso, eles ficam com a família ameaçada, pode sofrer algum tipo de sanção aí paraestatal, sanção desses grupos criminosos, que às vezes é até mesmo a morte, tá? Então o objetivo foi mostrar para vocês que dá para utilizar palavras simples. Todas as palavras que eu utilizei aqui são palavras que eu encontrei nos textos de vocês, as palavras-chave, nada de novo, tá? O ilícito aqui, que a gente falou que o bandido traz uma proposta ilícita, e a gente tinha falado que eles ficam desacreditados quanto aos mecanismos lícitos de projeção social. Que mecanismo lícito? Estudar, conseguir um bom emprego, montar uma empresa, passar em um concurso, trabalhar aí. E eles ficam sujeitos à proposta ilícita feita pelos criminosos. Acho que é a única palavra que eu não vi, as demais estavam na redação de vocês. Espero ter ajudado, tá bem? Até mais.